Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz, você que nos visita também. Que o Senhor nos abençoe agora nesse tempo que teremos de meditação, a sua palavra. Eu quero chamar então sua atenção a abrir a palavra de Deus no texto de Daniel, capítulo 8. Nós vamos continuar a exposição que estamos fazendo durante todos esses domingos. Já há 15 domingos que nós temos caminhado pelo texto de Daniel. Hoje é o 15º. Eu quero pedir a sua atenção então, eu quero ler o texto inteiro. É um texto com 27 versículos, Daniel capítulo 8. Eu peço sua atenção, seu esforço para que a gente mantenha a atenção no texto. Então, após a leitura, eu quero orar mais uma vez com você, pedir a direção do Senhor. Ele que está aqui, e louvado seja o nome dele, porque através de Cristo Jesus nós podemos ter comunhão com ele e nos achegarmos e ouvir sua voz. Por isso, volte seus olhos ao texto, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, acompanhe a leitura. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e assim, alguns do exército de todas as estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército,
dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante como uma aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo por alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Vamos orar mais uma vez, pedir a graça do Senhor para que possamos seguir aqui em fidelidade a palavra de Deus e a sua orientação, a verdade do Senhor para a nossa vida. Curve sua cabeça, querido, feche seus olhos. Amado Deus, louvamos o teu nome por tua palavra. E rogamos ao Senhor, aqui em nossa pequenez,
em nossa miséria. Clamamos que o Teu Espírito nos dê graça, entendimento, e instrua o nosso coração para compreendermos a Tua verdade, e que a Tua palavra poderosa transforme o nosso coração, Senhor, e nos encaminhe na firmeza, na convicção de tudo aquilo que precisamos entregar ao Senhor e viver nesse mundo. Em nome, por amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Bem, queridos irmãos, nós temos alguns desafios aqui pela frente. O texto é riquíssimo, tem muitas figuras, um texto que, como é próprio de Daniel, nos traz aqui inúmeras informações e nos é muito tentador a tentar descrever e caminhar exatamente em cada uma dessas afirmações, em cada uma dessas figuras, essas imagens, cada palavra dessa, cada significado de tudo isso. Eu peço a Deus que você se encante com esse livro e busque a caminhar e se aprofundar em todas essas verdades tão profundas que Daniel nos traz aqui, o Senhor nos traz a partir de Daniel. Eu quero tentar com você focar em alguns aspectos para que a gente possa perceber a relevância do que uma visão que já se cumpriu na história, a profecia que já se cumpriu na história, como que isso pode ser relevante para a nossa vida. Por que eu digo isso? Eu peço que você tente voltar os seus olhos um pouco para o capítulo 7 de Daniel, porque Deus dá a Daniel no capítulo 7 uma visão panorâmica da história humana. Então lá a visão que Daniel tem trata sobre Babilônia, trata sobre o reino Medo-Persa, trata sobre a Grécia e trata sobre Roma. E nós, então, podemos ver um panorama da história mundial e como Deus está tratando e movendo toda a história para que os seus decretos possam se estabelecer e se cumprir na terra. Através, inclusive, de reinos, exércitos, homens poderosos, que o Senhor mesmo deu poder a eles para que pudessem fazer aquilo que Deus havia determinado que eles fizessem e cumprissem na face da terra. Daniel dá esse panorama e agora nós chegamos no capítulo 8, em que a visão se compromete, ela pretende trabalhar 2 reinos apenas. E louvado seja o nome do Senhor, porque os versículos de 20 a 22 já nos esclarece sobre esses 2 reinos. Então, o fato é que o anjo já esclarece para Daniel quem é o bode e quem é o carneiro da visão. Então ele afirma, é o reino Medo-Persa, e por isso o significado dos 2 chifres, um chifre menor e um chifre maior, e o chifre que é maior foi um chifre que cresceu depois. Porque no reino Medo-Persa, eles são 2 reinos que estão abraçados ali pela Babilônia, e então é nesse movimento em que Nabucodonosor, Belsazar saem de cena, então Dario assume o reinado, mas após ele nós temos então o reino persa, sendo um reino que se expande ainda mais do que o reino de Dario, que no próprio texto de Daniel você encontra Dario o Medo. Então, esse reino Medo-Persa que assume após a queda da Babilônia, é um reino que na figura do capítulo 7, é o urso que tem um lado maior do que o outro. Agora ele assume essa figura do carneiro que tem um chifre maior do que o outro, sendo o segundo chifre o que cresce mais do que o primeiro, mas cresce depois, ok? Então eu quero que você
tendo em vista que nós já temos o favor de Deus em nos esclarecer que aquela visão significa exatamente isso, nós podemos observar aqui algumas verdades. Primeiro, sobre essa soberania de Deus, sobre essa ação de Deus, como alguém que conduz toda a história com toda a sua soberania, habilidade, sabedoria e perfeição. Embora nós não saibamos muitas vezes e não consigamos discernir muitas vezes as coisas que estão acontecendo e percebê-la como algo que faz parte da graça e da bondade de Deus, conduzindo a história para a redenção do seu povo, mas nós sempre vamos nos deter à calamidade, à maldade, a tudo aquilo de ruim que tem acontecido na história. O livro de Daniel vai nos ajudar a compreender como que nós podemos crer e descansar nessa sabedoria divina que é oculta dos sábios e inteligentes, mas que o Senhor revela aos seus pequeninos, aqueles que confiam e receberam a misericórdia dele, para que pelo Espírito de Deus a gente possa compreender a palavra do Senhor. Volte os seus olhos ao versículo 1 e 2. Daniel diz que no terceiro ano do reinado de Belsazar é que ele teve essa visão. Então observe, uma visão que vem 2 anos depois da anterior, que ele se refere, do capítulo 7. E o capítulo 7 começa exatamente dizendo que no primeiro ano de Belsazar ele tem aquela visão. Agora, no terceiro ano do reinado de Belsazar, Daniel tem essa segunda visão. E diz que quando a visão me veio, pareceu-me estar nessa cidade de Suzã. A localização, se nós colocarmos a sobreposição dos mapas, a localização de Suzã dá exatamente a 200 quilômetros ali de onde estava a Babilônia, mais ou menos ali onde é o Irã hoje. Então Daniel está naquela região tendo essa visão, e eu quero que você observe o versículo 1, a passividade de Daniel, que é expressada aqui, dizendo que ele teve essa visão. A ideia do termo é, ele recebeu essa visão. Deus está dando a Daniel essa visão. Versículo 8, Daniel fala que no auge do poder deste imperador, deste rei, deste império, o termo está quebrou-se-lhe o grande chifre. Ele sofre a quebra daquele chifre. Aquele chifre é quebrado dele, o que significa exatamente que nós podemos olhar para a história, nós podemos enxergar o reino grego, o império grego, e Daniel está com muita antecedência, revelando ao povo de Deus que quem coloca Alexandre o Grande na posição em que ele está, e também quem tira a vida de Alexandre o Grande com 32 anos apenas, é exatamente o próprio Deus. Veja, aquilo que na teologia a gente chama de o passivo de Deus, é como se, não estando na história, o texto vai evidenciando essa ação de Deus por trás, pelos bastidores daquilo que nós conseguimos enxergar. Daniel se preocupa em todo momento deixar claro ao povo de Deus que essas coisas aconteceram, porque ele está tentando ser fiel à visão. E então o que acontece é que o próprio Deus está dando a visão a Daniel, mostrando que com todo esse poder que o bode e que o carneiro tiveram, ainda assim foi retirado deles tudo aquilo que eles tinham, todo o poder que eles tinham, todo o governo que eles tinham, foi retirado da mão deles. Observe, querido, que todos esses impérios foram impérios que na face da terra
todos que estavam debaixo deles sempre tiveram aquela sensação de que nada poderia conter mais aquele governo, nada poderia sobrepujar aquele poder, tamanha a grandeza que eles atingiam. Versículo 8, ele fala sobre esse quebrou-se-lhe o grande chifre. Versículo 12, observe. O texto diz que o exército lhe foi tirado, lhe foi entregue, melhor dizendo, com o sacrifício diário por causa das transgressões. Veja, a ideia do exército aqui, de estrelas, o exército dos céus que foi entregue a ele, é referência ao povo de Deus, porque Deus é aquele que aparece no Antigo Testamento como o Senhor dos exércitos, o príncipe dos exércitos, aquele que é o generalíssimo, o maior general de todos. E ao povo de Deus se refere exatamente por diversas vezes no Antigo Testamento como esses que são numerosos como as estrelas do céu. Desde que o Senhor chama Abraão, começa a se referir do povo que sairá dele, exatamente como esse povo que será incontável como as estrelas do céu. Essa referência então aqui de que o próprio povo, o próprio exército lhe é entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, volta da mesma forma como no primeiro capítulo de Daniel, a lembrar ao povo que aquilo que acontecerá por toda a história ainda será a mão de Deus conduzindo e levando o seu povo a sofrer o que irá sofrer por causa da quebra da aliança, por causa da transgressão, porque eles é que falharam com o Senhor. Então observe, ainda que tenhamos um período do silêncio, até chegar à época do Império Romano, em que o Senhor Jesus vem e se torna homem, encarna na terra, e que então a palavra de Deus volta a estar presente na terra, porque o próprio Deus se faz presente na terra. Ainda que tenhamos esse tempo, o que nós chamamos de intertestamentário, Deus não deixou o seu povo às cegas. Ele indicou o caminho por onde esse povo passaria na face da terra. Ele está aqui agindo, ele está nos bastidores, Deus está trabalhando, é o que ele tem ensinado ao seu povo na Babilônia. Deus está trabalhando. Essa mensagem tem sido repetida há vários capítulos. Por todos os capítulos, podemos encontrar diversas mensagens, mas essa mensagem central se repete ao povo na Babilônia. Deus ainda está trabalhando. Deus continuará a trabalhar. Quando vocês acreditarem que Ele não está mais presente, lembrem-se, Ele continua a trabalhar. Lembre-se, Ele continua a comandar todas as peças desse imenso tabuleiro. Ele não estará ausente. Ele continuará a agir. Ele continua a conduzir toda a história. Não apenas a história geral, mas a sua história específica. Ele é o soberano Senhor que conduz todas as coisas, ainda que aparentemente nos bastidores. Mas Ele está lá. Daniel enfatiza isso, e enquanto isso, o povo de Deus é chamado a perceber nesse capítulo 8 que eles podem esperar, mas esperar antes de tudo que serão perseguidos. Veja, parece uma
uma notícia, uma mensagem, que não é uma mensagem de quem está tentando aliviar, de quem está tentando animar. Mas observe que sempre que o Evangelho, sempre que a palavra de Deus vem para animar o nosso coração, ela não vem como muitas vezes nós fazemos, seja com criança, seja com um adulto. Quando nos encontramos com alguém que por causa dos seus desesperos, por causa do desespero da sua alma, da tristeza da sua alma, da dor da sua alma, ela se põe a chorar, normalmente o que fazemos é: não chore não, não fique assim, vai passar. A palavra de Deus não faz assim. Porque, embora não percebamos, essa é uma mensagem mentirosa. Essa é uma mensagem que tenta fazer com que a gente olhe para a realidade de maneira fantasiosa. Como assim não fique assim? Como assim diante daquilo que me causa dor, desespero, tristeza? O que você está me dizendo é: não sinta dor? Sublime? Não chore? Seus olhos doem? Vão criar remela? Lembra da musiquinha de criança? Não, né? Acho que ninguém... Ela me veio. Normalmente, vocês sabem que músicas ficam vindo à minha cabeça. Mas veja, eles podem, e nós vimos no capítulo 7, animem-se. A coisa vai piorar. Animem-se. A vida não é como você acha que está enxergando. Ela não é o que parece. As coisas estão acontecendo. E se nós não abrirmos os nossos olhos, seremos pegos de surpresa. Mas o Senhor chama o seu povo ao alerta. Permaneçam alerta. Abram os seus olhos. Não se permitam ter os olhos de vocês turvados, embranquecidos, porque o tempo vai fazendo com que muitas vezes a nossa vista fique cansada. Não é assim depois dos 40? O óculos é necessário, e todos chegamos lá, pode ser no 41, 42, mas chega, a vista cansa. A nossa caminhada de fé é dessa forma. Uma hora a vista começa a embaçar, e o que o Senhor faz, não é que Ele nos dê lentes, Ele não nos manda ir no oculista, mas Ele abre os nossos olhos com a verdade. Ele diz ao seu povo: as coisas vão piorar. Babilônia vai durar 70 anos, mas as coisas depois da Babilônia ainda vão piorar. E vocês precisam esperar. Reis maus vão se levantar, e eles serão apenas tipos, eles vão apenas prefigurar o grande perseguidor da igreja no final de todos os tempos. Então observe, a ideia desse pequeno chifre que profanaria o templo, observe versículo 9, versículo 14 e 23 e 25 trazendo a explicação. Essa ideia desse chifre essa imagem do pequeno chifre que vai profanar o templo de Deus e perseguir o povo de Deus, acontece exatamente com a queda de Alexandre o Grande. E ele diz, era o reino da Grécia. No reino da Grécia, quando Alexandre o Grande cai, nós temos exatamente 4 reinos que se estabelecem, 4 governantes que assumem o poder e dividem toda aquela região para o seu governo. Eles dividem a grande região que a Grécia alcançou, agora fica dividido em 4 reinos menores. Esse pequeno chifre que se levanta
se levanta exatamente quando Antíoco IV, que é um rei helênico, grego, morre e o seu filho, Antíoco Epifânio, se você for estudar aí linha do tempo, para a galerinha do Cici, estuda a história aí mais antiga, você que já deve estar aí na sétima, oitava, aliás, eu nem sei mais, nono, né? Nono ano, agora. Antíoco Epifânio, e no livro de 1ª e 2ª Macabeus, livros apócrifos, mas que tem relatos históricos ali, importantíssimos e profundos, nos mostra exatamente que ali no período de 175 a 168, 66 mais ou menos, lembre-se que é decrescendo, né? Antes de Cristo, Antíoco Epifânio começa a perseguir o povo judeu. E o que Antíoco Epifânio faz? Ele tenta acabar com a circuncisão, ele começa a proibir que os judeus circundem os seus filhos. Por quê? Porque ele vai tirar a identidade daquele povo com aquele sinal exatamente que Deus estabeleceu, que faria com que eles entendessem que fazia parte de uma aliança e de uma comunidade que pertencia ao Senhor. Porque sendo circuncidado, ao serem invadidos e dominados por uma cultura helênica, ao estarem envolvidos com jogos profanos, que eram os jogos gregos, em que eles construíam os seus ginásios para praticarem os esportes de maneira completamente nua, porque eles não tinham Nike, Adidas, Puma e todas essas marcas, para construírem as suas roupas com toda uma tecnologia que providenciasse o arrefecimento do corpo, a ventilação e tudo mais. Mas não só por isso, mas porque dentro da cultura grega havia um culto ao corpo, e por isso os esportes eram praticados dessa forma. Antíoco Epifânio, nesse momento da história, destrói o templo, construindo no lugar do templo um altar e uma estátua de Zeus. A visão de Daniel está nos explicando exatamente isso. Antíoco Epifânio significa Deus manifesto. Ele tinha certeza que ele era Deus. A visão de Daniel está relatando isso. Ele vai crescer e se engrandecer, a ponto de acreditar que ele mesmo era Deus manifesto. No livro de Macabeus, há relatos de você sentir suas entranhas se contorcerem. Tamanha maldade, tamanha vileza daquilo que Antíoco Epifânio produziu e imprimiu sobre o povo de Deus. Constrói o altar, constrói uma estátua de Zeus no lugar onde era o Santo dos Santos, no templo, que já era o segundo templo, reconstruído na época de Dario. Neemias e Esdras relata a história da reconstrução. Antíoco Epifânio constrói um estádio naquela área, constrói a estátua de Zeus e sacrifica a Zeus no lugar dos sacrifícios diários. Ele tenta substituir toda a religião judaica nesse período, a visão de Daniel se manifestando, se concretizando, e o povo de Deus vivendo a opressão que aquele pequeno chifre de Daniel imprimiu sobre o povo de Deus naquele momento. Alguns dados para que você tenha noção de como que aquela opressão foi gigante, pesada, e
o quanto o povo de Deus viveu de fato a desolação. Em um dia apenas, foram vitimadas 8.000 pessoas, quando ele começou a perseguição. No livro de 2 Macabeus, você encontra no capítulo 5, exatamente a descrição do início disso. 80.000 pessoas morreram em 3 dias. 80.000 pessoas em 3 dias. Nós estamos tendo uma guerra agora, bélica mesmo, exército, bomba. Tem cerca de 10.000 mortos, pelo menos identificados, registrados. Em 3 dias, 80.000 pessoas foram mortas, simplesmente por não negarem a fé na lei do Senhor. Por não aceitarem comer carne de porco, porque ele chamava e oferecia o banquete com carne de porco e dizia: coma. Ora, não faz sentido algo que a natureza nos dá, você simplesmente não comer, como se isso fosse algo proibido. É só comer. E sua vida, a partir do prazer que esta comida te dará, também será preservada para que você tenha ainda mais prazeres, porque se você negar essa fé, eu te receberei no meu reino e vou te dar ainda muito mais recompensas. Ele começa a sua perseguição com um ancião. E ele tenta convencer o ancião de que ele já não tem mais forças. E ele é sábio o suficiente para compreender que aquela fé dos antigos dele, aquilo já passou. A cultura grega, sim, ela é que estava agora trazendo a verdade, a sabedoria ao mundo. Aquele é o primeiro mártir ali que Antíoco Epifânio vai registrar na sua lista. Após esse, 7 jovens com cerca de seus 16, 18 anos, aliás, de 14 a 19 anos, todos de uma mesma família, também são torturados e mortos por não negarem a fé no Deus de Israel. 40.000 vítimas durante o império de Antíoco Epifânio. 40.000 vítimas, jovens, anciãos, rapazes, mulheres e crianças. E ele priorizava mulheres e crianças para imolação. Mortes cruéis, criancinhas, mortas porque os pais não negaram a fé no Deus de Israel. Da nossa perspectiva, então, querido, tendo a visão de Daniel se cumprido, Antíoco Epifânio imprimiu sobre o povo de Deus uma perseguição que até então o povo de Deus não havia visto na terra. A Babilônia não fez, o Império Medo-Persa não fez, o Império Grego fez. Ainda que já dividido em 4, imprimiu sobre o povo de Deus um sofrimento que o povo não tinha tido até então. Jesus aplica a essa visão de Daniel e a esse acontecimento o termo de sacrilégio desolador. Nós lemos um texto de Mateus, capítulo 24, mas eu quero que você volte os seus olhos ao texto de Lucas, capítulo 21.
Lucas 21, versículo 20 a 24. Jesus está olhando agora para a destruição do templo, agora reconstruído novamente, após essa destruição, a reconstrução do templo que é feita por Herodes, de uma beleza assim ínfime, em comparação à beleza do primeiro templo que Salomão construiu. Jesus se referindo ao ano 70 agora, depois de Cristo, quando esse templo reconstruído por Herodes é de novo destruído. Versículo 21 a 24, Jesus aponta para ele, e no versículo 25 a 28, ele imediatamente remete a essa perseguição do fim dos tempos. Se você voltar os olhos ao texto, então, ele diz: quando, porém, vides a Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Versículo 25 em diante, então, haverá agora, apontando a própria construção da narrativa no texto grego, há uma quebra no texto, mostrando agora essa indicação para o final dos tempos. E normalmente quando nós lemos ficamos meio confusos aqui, mas observe, haverá sinais no sol, a lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Assim como no Antigo Testamento, o bramido do mar e das ondas se refere a impérios e nações que vêm sobre o povo de Deus, mas que o Senhor governa sobre todos os mares. Assim, o Senhor Jesus está usando agora os termos aqui: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O presbítero Danilo me deu uma ajuda gigantesca hoje de manhã. Eu quero que você volte seus olhos ao capítulo 24 de Mateus, que nós lemos na semana passada. Porque quando nós vemos os 7 selos sendo abertos e compreendemos aquilo que está acontecendo a partir da primeira vinda de Cristo, como o movimento do Evangelho sendo espalhado às nações e todos os flagelos que aqueles selos estão revelando ali para a gente no tempo em que nós estamos vivendo. Observe como o capítulo 24 de Mateus, versículo 21, o Senhor Jesus diz dessa perseguição, fazendo exatamente a referência à perseguição que o povo de Deus sofreu por Antíoco, e essa perseguição como prefigurando a que vai acontecer no fim dos tempos, porém numa escala infinitamente maior. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Observe, o povo de Deus naquele momento sabe daquilo que já sofreu. É no período da revolta dos Macabeus que nasce exatamente o movimento dos fariseus.
tentando trazer o povo de Deus a uma fidelidade às Escrituras, a um resgate à lei do Senhor. Embora agora, no período de Jesus, esse mesmo movimento já havia se corrompido e estava vivendo num período já de extrema frieza, no sentido do espírito da lei e apegado à letra da lei. E por isso nós vimos Jesus sempre usando palavras duras, confrontando os fariseus. Jesus então diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Observe que Jesus está usando os termos que Daniel usa para se referir ao tempo da perseguição ao povo de Deus, no período em que os gregos estavam fazendo isso. Mas ele se refere aos últimos dias agora como um tempo em que, ainda que aquele anterior tenha sido duro demais, tenha sido terrível demais, haverá o tempo em que o povo de Deus viverá essa perseguição. Ele prevê que haverá essa grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, até aquele momento, não tinha havido, nem jamais houve. Jesus nos adverte então, sobre essa perseguição final do povo de Deus, para que eu e você não sejamos tomados de surpresa, para que eu e você não vivamos nesse mundo, baixando nossas guardas. Porque observe, nós temos vivido um tempo, querido, em que o engano é que tem prosperado. Não temos vivido um tempo ainda de perseguição física, mas a perseguição, que é a perseguição da fé. Observe, o texto de Daniel diz que o templo foi destruído. A visão de Daniel nos revela que o templo foi destruído. Quando o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana, em João capítulo 4, se você puder abrir, você observará o que o Senhor Jesus diz no versículo 21. Jesus aponta novamente para o fato de que o templo seria destruído. Ora, observe que agora, neste período em que Jesus está vivendo, debaixo do Império Romano, o templo não foi reconstruído pelo povo de Deus. Herodes é que resolve reconstruir o templo. Então Jesus diz à mulher samaritana que ela pode crer, que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão ao Pai, nem em Jerusalém, nem nos montes, mas eles vão adorar em espírito e em verdade. Leia o que está no versículo 21 comigo. Disse Jesus à mulher, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Porque o templo será destruído. Porque Deus estava destruindo o templo. Por que o Senhor estava destruindo o templo? Por que Deus, em seu eterno poder, estava conduzindo o povo de Deus e levantando poderes na terra para destruir o templo? Por que Deus não preservou o templo? Ora, Ele não podia manter o templo lá até hoje? Podia. As ruínas em Jerusalém estão lá até hoje. Eles poderiam estar intactos. Deus, como esse que estava movendo todas as peças, Ele estava levantando esses impérios, e o templo seria destruído, porque no quarto império,
O próprio Deus habitaria na terra, não mais como uma nuvem de fumaça enchendo o templo, mas como o seu próprio Filho vindo ao mundo. Ele sendo o Emanuel, o Deus encarnado, habitando no meio do seu povo e chamando o seu povo agora, quando sendo ele assunto aos céus, receber o Espírito de Deus, para que fossem cheios do Espírito de Deus, e sendo cheios do Espírito de Deus, eles agora serem o próprio templo de Deus, a igreja do Senhor, a casa viva de Deus. E por isso o Novo Testamento nos afirma, nós somos o templo do Espírito, nós somos as pedras dessa construção, que é construída para essa edificação. Paulo trata isso em Efésios, Pedro trata isso na sua primeira carta. A igreja do Senhor agora é que é este templo. Observe agora, o que acontece é que aquilo que podia ser destruído no passado, aquilo que estava sendo destruído no passado, o Senhor agora ergue a sua igreja, não mais como um templo físico, mas como pessoas que são habitadas pelo Espírito de Deus, e que Deus une essas pessoas em determinados lugares na terra, e em diversos lugares da terra, e que elas são um só corpo, independente dos lugares onde elas estão, e elas são parte desse corpo, quando elas se juntam para a adoração ao Senhor, porque é o Espírito de Deus que nos faz ser igreja do Senhor. Não existe indivíduos pelo mundo que são a igreja do Senhor. Existem indivíduos pelo mundo que, quando estão unidos uns aos outros em Cristo Jesus, eles podem dizer: nós somos a igreja do Senhor. Aquilo que podia ser destruído no passado, hoje não pode mais ser destruído. Observe o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 20. O que é que está sendo construído agora no tempo, na dispensação de Cristo Jesus? Ele responde a Pedro: pois eu também te digo, a partir do versículo 18, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a verdade, a afirmação que Pedro acabara de dizer, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus está, pela ação e presença do seu Espírito, edificando a sua igreja no mundo. E as portas do inferno não podem mais invadir o templo, destruir e tornar em ruína, porque não dá mais para tocar. Dá para tocar na nossa carne, mas como vimos de manhã, temos que temer aquele que destrói a alma, não aqueles que destroem o corpo. Porque quando o Senhor Jesus voltar, aqueles que morreram nele ressuscitarão. O corpo também será restaurado. Nós não devemos então, querido, temer a ação do inferno contra a igreja do Senhor. Nós devemos permanecer firmes. Devemos permanecer alertas, mas firmes, sabendo que as coisas vão piorar, mas sabendo que o inferno não prevalecerá, porque ele não pode tocar, ele não pode destruir. Ele pode destruir paredes, ele pode destruir templos, ele pode destruir espaços físicos, mas ele não pode destruir o povo de Deus, que é a igreja do Senhor, que é o templo de Deus. Não devemos medir então o crescimento do reino de Deus pelas coisas materiais e visíveis, que até mesmo a igreja conquista. Não devemos medir o crescimento do reino de Deus pelos avanços financeiros, pelas estruturas gigantescas que a igreja pode construir. Devemos medir o crescimento da igreja pelas testemunhas fiéis que o Senhor começa a levantar no meio do povo. É um povo fiel que testemunha do poder de Deus e do crescimento do Evangelho.
O poder do Evangelho que sai vencendo para vencer é revelado na vida das testemunhas fiéis, os mártires, aqueles que vão até o fim, aqueles que perseveram, que permanecem e que o Senhor dará a eles a coroa da vida. Mas devemos avançar por causa dessas verdades. Nós devemos avançar no nosso papel como igreja, nesse mundo, porém sem ilusões. Muitas vezes, querido, existem muitas doutrinas e teologias que surgem nos nossos dias, numa tentativa de dar respostas novas, e que muitas vezes terminam corrompendo as verdades mais antigas. Eu e você não precisamos acreditar que a igreja vai cair na graça do mundo. Eu e você devemos abrir os olhos, porque todas as vezes que o Evangelho chega nas trevas, ele encontrará o confronto. Por quê? Porque é o Evangelho que sai vencendo, para vencer. A igreja do Senhor que comunica e vive o Evangelho, ela avança nas portas do inferno, que é exatamente este mundo que jaz no maligno. A igreja que avança como testemunha fiel desse Evangelho, ela encontrará sim resistência. Mas o que a palavra de Deus nos afirma é: essas portas, essas resistências que o inferno trará, que o inferno levantará, elas não poderão prevalecer contra o Senhor. É assim, querido, porque no mundo em que nós vivemos, na história que nós vivemos e conhecemos, todas as vezes em que a igreja foi fiel ao Evangelho, o mundo, as trevas se levantaram para destruir o povo de Deus, para queimar templos, queimar Bíblias, mas o sangue desses irmãos foram exatamente aquilo que regou o terreno e tornou o terreno cada vez mais fértil, para que mais e mais pessoas pudessem ser alcançadas, impactadas e transformadas pelo Evangelho. O Evangelho sai vencendo para vencer. É por isso que as portas do inferno não prevalecem. E é por isso que a palavra de Deus sempre mantém o seu povo alerta, vivo, com os olhos abertos, entendendo, ainda que a nossa fé possa começar a deixar os nossos olhos turvos, o cansaço, a caminhada, as longas caminhadas com o Senhor, os muitos conceitos que na caminhada terminam nos assaltando e confundindo a nossa mente. Lembre-se, a mente pode ficar turva, a mente pode ficar confusa, os olhos ficarem turvos, mas a palavra do Senhor sempre nos mantém alerta, sempre nos chama a abrir os olhos. Não se esqueça, eu e você devemos avançar no nosso papel como igreja, mas sem ilusão. Entender que aos moldes do que já aconteceu, virão ainda coisas piores. Aos moldes do que eu e você já lemos nos livros, aos moldes daquelas perseguições cruéis que nós lemos, quando pegamos livros dos mártires, quando lemos livros das histórias das missões, quando olhamos ainda para tempos mais antigos ainda, aos moldes de tudo isso, o que o Senhor, o que o Evangelho, o que o Novo Testamento nos assegura, coisas ainda piores virão, mas eu e você podemos avançar, cheios de uma convicção e de esperança, porque o Senhor já nos garantiu que quando chegar o clímax, quando chegar aquele nível em que nós estivermos quase que sucumbindo, no último suspiro, Ele virá sobre as nuvens, com poder e grande glória. O que isso significa? Eu e você podemos avançar com a convicção de que temos que anunciar esse Evangelho,
nesse mundo que está corrompido e se corrompendo cada vez mais em sua própria imundícia, nós podemos anunciar o Evangelho, ainda que nos arranquem a cabeça. Jesus Cristo, na sua volta, nos ressuscitará com o corpo glorificado, e não haverá nem lembrança mais de tudo que passou. Haviam coisas para destruir no passado, mas o que eles estão tentando destruir agora é o que está no nosso coração. Eles não podem tocar nisso, a não ser que eu e você creiamos nas mentiras que nos são ditas. Mas nós temos a verdade da palavra. É possível permanecer firmes, porque o Senhor já nos deu o seu Espírito. Permaneçamos, queridos, em nome de Jesus. Esse que é o Rei soberano e que está presente no meio do seu povo, Ele nos assegura: eu estou com vocês até a consumação, até o fim dos tempos. Ele está com você. Creia, para que você possa caminhar com poder nesse mundo, testemunhando desse Evangelho. Em nome e por amor de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos.